sitting in justice, dead in the eye of time. Nobody's losing. Faces merge and change, but your face remains the same. The swallows will be here by dawn. When we're finally sober, they'll be gone. The trees will bloom and ice will melt. We'll always remember how it felt. A significant life, just what it was needed. Clean in the blackest night, cloistered in injustice. Olá pessoal, aqui é a Mel e esse vídeo é um vlog de leitura do livro A Pequena Loja de Venenos. E eu preciso começar falando pra vocês que eu quase esqueci que eu tava gravando esse vlog, de tão entretida que eu fiquei com a história. Comecei a ler esse livro ontem e olha onde que eu tô, gente. Eu, inclusive, depois que eu gravei aquela cena em que eu apago a luz, que eu tava lendo na cama, eu não consegui dormir depois daquela cena. O que que eu fiz? Comprei o e-book e daí eu comecei a ler o e-book da onde eu tinha parado e fui quase, assim, quase esqueci que eu tava gravando o vlog. Então, precisava já registrar isso aqui pra vocês, que eu estou fazendo esse esforço pra parar aqui a leitura pra poder gravar, pra conversar com vocês. E também queria agradecer a HarperCollins por ter me convidado pra gravar esse vlog de leitura. Eu já tava muito empolgada pra ler esse livro. Eu já tinha ele numa outra versão aqui em casa. E minha mãe leu esse livro aqui e ela amou. E ela falou que eu ia amar, então eu já tava mais empolgada ainda do que eu já tava quando eu comprei. E aí, a HarperCollins fez esse convite, então eu fiquei mais empolgada ainda. Tão empolgada que quase esqueci de continuar gravando o vídeo, né? Mas enfim, estou aqui, isso que importa. Esse livro aqui já começou com duas coisas que eu amo. Primeira coisa é capítulos curtos. Os capítulos são relativamente curtos, tem uns bem curtinhos, tem uns que são um pouquinho assim mais longos, mas a maioria é capítulo curto e eu amo isso. E a outra coisa que eu amo é que a história é contada sob o ponto de vista de mais de um personagem. Então a gente vai lendo a história, vai lendo o livro, intercalando o ponto de vista de personagens diferentes. A gente começa esse livro conhecendo a Nella, que é a boticária responsável pela pequena loja de venenos, que viveu em Londres em 1791. Então a história desse livro começa em fevereiro de 1791. Deixa eu ver se eu falei certo, se era fevereiro mesmo ou se eu já me perdi. Exatamente, 3 de fevereiro de 1791. E depois que a gente conhece a Nella, a gente já conhece a Caroline, que está em Londres, mas nos dias atuais. Ela tem graduação em História, porém ela nunca chegou a trabalhar como historiadora, porque ela acabou casando e daí a vida dela foi tomando um rumo um pouco mais previsível, um pouco mais seguro. E ela deixou essa paixão dela pela história, assim, guardada num cantinho esquecido aí do cérebro dela e do coração. Então ela não chegou a trabalhar como historiadora e ela está em Londres sozinha, porque ela está passando por uma crise no casamento dela. Ela descobriu que o marido dela estava sendo infiel. E aí, a viagem que era para ser em comemoração aos 10 anos de casados deles, ela acaba fazendo sozinha, porque ela precisa de um tempo e, né, ela tá muito braba com o marido. Chegando em Londres, ela acaba conhecendo um grupo de pessoas que gostam de ir ali numa parte da cidade, lá no Rio, para procurar objetos perdidos, objetos que às vezes são relíquias, coisas de outros séculos, outros tempos, né, e ficar descobrindo mais sobre a história da Inglaterra. E nessa busca, ela acaba encontrando um frasco, que é um frasco que pertenceu a Nella lá em 1790, é um frasco da pequena loja de venenos. E isso acaba atiçando na Caroline uma vontade de pesquisar, de saber a origem daquele frasco, como ele foi parar lá, o que ele carregava, e ela começa a fazer toda essa busca, essa pesquisa. Ela conta com a ajuda de uma outra pessoa, que a gente conhece, acho que já nos primeiros capítulos mesmo, e é isso.
Então, essa é a Caroline. E o terceiro ponto de vista que a gente acompanha nessa história é de uma garota de 13 anos chamada Elisa, que viveu em Londres em 1791, ou seja, na mesma época que a Nella. Inclusive, ela conviveu com a Nella, né? A gente já descobre logo no comecinho como que elas se conheceram, como que elas, né, passaram a ter uma história juntas, mas eu vou tentar não falar isso pra vocês descobrirem lendo o livro, mas pode ser que eu acabe esquecendo e comente em algum momento aqui dessa resenha. Mas enfim, esses são os 3 pontos de vista que a gente acompanha ao longo desse livro, e à medida que a gente vai lendo, a história delas vai convergindo. Por exemplo, à medida que a Caroline vai descobrindo coisas sobre o frasco, sobre a pequena loja de venenos, a gente vai acompanhando o que estava acontecendo na época em que aquilo que a Caroline está descobrindo aconteceu. Não sei se ficou confuso. Peraí, vou tentar explicar. À medida que a história vai avançando e a Caroline vai descobrindo mais sobre a origem daquele frasco, a gente vai acompanhando meio que ao vivo isso acontecendo com a Nella e com a Elisa. Então é muito interessante ver essa história convergindo. E eu tô amando, eu estou aqui no momento em que tá tudo, assim, se ligando, tá tudo acontecendo. E é um momento que, assim, foi difícil parar de ler. Eu tô no capítulo 25. Eu tô na página 226. E, gente, eu preciso saber o que vai acontecer. Preciso saber como que termina essa história. Então eu vou parar de falar por aqui e vou voltar a ler. E aí depois eu volto pra conversar aqui com vocês. Gente, eu tô tentando regular aqui a câmera pra gravar com essa iluminação noturna aqui no meu quarto, mas quando eu olho pra telinha, eu tô me vendo muito rosa, e daí eu coloco a mão na bochecha e eu sinto minha bochecha pegando fogo. Eu tô, sei lá, eu devo estar rosa aí pra vocês, não sei se eu vou conseguir corrigir isso aí na edição da coloração do vídeo, mas tá muito estranho, eu tô agoniada. Mas tudo bem, é o que temos para hoje e eu preciso conversar com vocês sobre Pequena Loja de Venenos, porque eu finalizei esse livro, foi assim, incrível a experiência. Eu gostei muito de como a autora finalizou essa história. Esse aqui é o primeiro livro da autora e eu achei isso muito legal. Ela já começou assim com uma ficção histórica que me prendeu muito do começo ao fim. Gostei muito das personagens que ela criou, das 3 personagens, da Caroline, da Nella, da Elisa. Gostei muito de acompanhar a história delas se entrelaçando, mesmo com 200 anos de diferença. Nossa, sério, eu gostei muito de como essa autora trabalhou essa história e como ela fechou a história. E esse livro aqui, ele me lembrou uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu não sei se vai soar estranho falar isso, mas é ficar investigando. Eu já comentei em algum vídeo aqui no canal que quando eu era criança eu brincava muito de detetive, eu brincava que eu tinha uma agência de detetive, junto com o meu irmão e com um amigo meu. Era a MGR, a gente investigava os mistérios do prédio que a gente morava, a gente criava mistérios pra investigar, na verdade. E eu sei que isso aqui não é exatamente uma história de detetive,
inclusive, né? Mas Caroline, ela é uma historiadora e ela está investigando a vida de mulheres do passado. E eu achei isso muito incrível e eu fiquei, assim, com vontade de fazer isso, sabe? E o fato da Caroline ter dedicado tanto tempo dessa viagem dela em Londres para investigar a vida de uma mulher que não foi conhecida na época dela. Ela foi conhecida, assim, entre aspas, por um trabalho muito específico que ela fazia, que era administrar venenos para fins muito específicos, que era, no caso, para eliminar maridos, irmãos, pais, padrastos, homens. Os venenos que ela criava não eram nunca para matar uma mulher. Então, ela era conhecida no meio, assim, conhecida entre aspas, sabe aquela coisa assim mais boca a boca que você vai dando dicas, tipo, você usou o serviço dela, sabe que uma amiga tá precisando, aí você vai lá e dá, sei quem que pode resolver essa situação aí pra você. Então, ela não era conhecida fora desse meio. E a Caroline, uma historiadora que não atuava na área, acabou redescobrindo essa paixão dela por conta de um frasco que pertenceu a uma mulher que não é uma mulher assim que ficou famosa no mundo inteiro, não era uma rainha, não era uma pessoa que causou uma revolução nem nada. E eu achei isso muito legal, porque é uma coisa que eu fico pensando volta e meia, quanto a história de todo mundo é importante. Todos nós temos o nosso valor e todos nós temos uma vida assim que é fascinante de alguma forma. Não sei se minhas divagações vão fazer muito sentido, então eu vou tentar não divagar tanto em relação a isso. Mas eu acho muito legal ficar imaginando a vida de pessoas comuns. Eu acho estranho falar assim, pessoas comuns, mas dá pra entender o que eu quero dizer, né? De pessoas comuns que viveram e que vivem e que ainda vão existir e que, assim, não vão ter seus nomes escritos em livros de história, em livros de estudos, mas que existiram e que deixaram sua marca no mundo de alguma forma. E eu achei muito legal que tem muito disso aqui nesse livro. E foi uma leitura que eu gostei muito de fazer, minha mãe gostou muito de fazer, e eu sei que muitas outras pessoas vão gostar também, então eu espero que vocês se animem para ler esse livro aqui, com essa minha recomendação. Uma outra coisa que eu gostei muito de encontrar aqui no final desse livro são receitas que tem aqui no final, nas últimas páginas mesmo. Então tem receitas que tem a ver com a história, com personagens. Então, por exemplo, tem chá quente de Tom Pepper, cookies amanteigados de alecrim, e eu achei muito legal a autora incluir isso aqui no livro. Eu amo fazer receitinhas e se tem chá, tem biscoito, tem cookie, assim, tem como não ficar perfeito? Não tem, né? E essa edição aqui tá muito legal. A capa que a HarperCollins trouxe pro Brasil é a mesma capa gringa. Como eu disse, eu tenho uma outra edição desse livro aqui também, que foi a edição de quando ele foi publicado pela Tag. Eu não peguei aqui pra mostrar pra vocês, mas provavelmente vocês já devem ter visto alguém falando ou mostrando essa edição. E essa aqui é a edição que vocês encontram pra comprar tanto na versão física quanto em e-book lá na Amazon. Falando nisso, quem comprar pelo meu link me ajuda porque eu ganho comissão. E também vocês encontram essa edição aqui nas livrarias. E a edição tá bem caprichada, as páginas são amareladas e a diagramação tá ótima, tudo contribuindo para uma leitura muito agradável. É isso, gente, eu acho que eu não vou falar muito mais sobre o livro porque eu adoraria que vocês descobrissem durante a leitura mais sobre essa história. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog de leitura, que tenham se animado para ler essa recomendação. E nos vemos muito breve aqui no canal no próximo vídeo.